Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia. Eu também estou dirigindo a Igreja de Senador Camará. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você está chegando aqui agora, aqui é o local onde só falamos de Jesus e também, compartilhamos os nossos vídeos de escola bíblica dominical, superintendentes, para formação de professores, teologia, estudo bíblico, cultos, pregações, ou seja, só cristão aqui interessante, relevante para quem gosta de conteúdo cristão de qualidade. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, que aqui é o lugar, nós somos pentecostais, então tem que dar o glória, dá o glória, comenta, porque sempre que você comenta, você vai ativar áreas na sua memória, que vai fazer com que você possa gravar e outras pessoas vão chegar também, vão comentar, fazer daqui uma grande comunidade. É importante que você comente para que a gente possa conversar, bater um papo aí, leio todos os comentários e respondo sempre que posso. E depois, compartilha, me ajuda a levar a boa semente. A gente está aqui na lição de número 4, Vida Conjugal, Espelho do Relacionamento, Cristo/Igreja. É um tema importantíssimo e você não pode perder. Tem muita coisa boa, mas tudo isso só depois da nossa vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, já voltamos e estamos felizes por ter você aqui com a gente. É legal você estar aqui com a gente e se você está querendo aí ajudar o canal Boa Semente, não sabe como, você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal Boa Semente, você tem vídeos exclusivos, vídeos que só você tem, tá? O nome está aqui embaixo. E se você for apoiador do canal, você vai ter material exclusivo, material de qualidade que eu preparo com todo carinho para você que é professor, professora de escola bíblica dominical. O link também está aqui embaixo, o nome de todos estão no final desse vídeo. Não lá nos créditos, não. Antes de acabar o vídeo, a gente já começa a botar aí para o pessoal poder assistir, já que tem muita gente que infelizmente não chega lá no terceiro tópico, porque nossos vídeos são assim tão grandes que muita gente infelizmente não chega lá. Então adiantei para que todo mundo saiba quem são as pessoas que nos apoiam e deixar a minha oração e meu muito obrigado a todos vocês. Bom, e se você também pode comprar os livros que a gente fala aqui, você pode comentar, compartilhar e você pode então nos ajudar através via Pix. O número também está aqui embaixo. Você vai estar ajudando a levar a boa semente. Lembrando que todo mundo aqui tem conteúdo gratuito aqui pelo telefone 96517-2154, onde tem um grupo de Zap, uma comunidade, onde tem uma equipe lá muito boa que posta todo o conteúdo toda semana, questionário, plano de aula, muito material ali de qualidade, slide, que tem a equipe que faz aqui, o irmão Moacir, a irmã Fátima, o Luiz também. Então tem gente que nos ajuda, o Paulo, eu chamo ele de Paulo, acho que o nome não é dele, não é Paulo, mas enfim, mas ele sabe que é ele sabe que eu já conversei com ele, meu irmão que mora no meu coração, ele tem o superintendente de EBD, faz um conteúdo riquíssimo também, Bom, a gente está chegando aí nesse primeiro trimestre, estamos estudando família, uma revista que foi escrita pelo nosso pastor, a pastor Valdir Alves de Oliveira. Nós estamos na lição 4, uma lição muito importante, e a gente começa desde já. Lição 4, Vida Conjugal, Espelho do Relacionamento Cristo-Igreja. Textuário: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. A igreja e a família, verdade aplicada, são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento do seu plano para a humanidade. Os objetivos da lição são 3: apresentar a simbologia da vida conjugal, falar sobre a criação das duas instituições e mostrar como levar a família a adorar a Deus. O texto de referência está em Efésios, capítulo de número 5, do versículo 24 ao 29. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Os hinos são 115, 215, 619. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que estamos passando e que podemos, ó Pai, estar na Tua presença e te agradecendo pela tua misericórdia e permissão para que possamos estudar a Tua palavra, Senhor. Nos ensine, nos instrua, nos oriente para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Espírito, venha nos iluminar mais uma vez, venha nos direcionar mais uma vez, para que possamos entender e compreender as Tuas verdades sagradas e crescer. Assim, Senhor, como a Tua igreja tem crescido em Cristo, em Ti, Senhor, nós precisamos crescer também através da Tua palavra. Abençoe a cada professor, a cada professora, a cada um daqueles que se unirem a nós, ó Deus, para juntos estudarmos a Tua palavra. Pai, nós te damos graças pelas pessoas que estão conosco, que ainda chegarão, que virão, que assistirão, Senhor, e as que já assistiram, que estiveram, Senhor, em torno da sua sala, Senhor, no seu aparelho celular, assistindo, Senhor Deus, essa aula, Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos orientar mais uma vez e nos abrilhantar e visitar a cada coração, capacitando-nos para fazer a Tua obra, o Teu chamado, e, Senhor, te daremos a honra e a glória e a graça e o poder e a autoridade para todos sempre. Amém. Bom, a lição de hoje é uma lição, a lição de número 4, uma lição muito importante, e ela, se você for perceber, a gente pode dizer que ela está retomando, né? Nós estamos aqui retomando esse tema da vida conjugal, né? E hoje a gente vai falar muito sobre esse tema, que é o tema da nossa discussão, que é sobre vida conjugal, e vamos trabalhar, né, o simbolismo entre igreja e Cristo, marido e esposa. Eu louvo a Deus que na última aula, né, que nós vimos aqui, confesso que eu fiquei meio que receoso, um tema difícil, um tema melindroso. Eu sei que as pessoas me assistem na família, né? Esse é um canal que acho que as famílias estão presentes, através das brincadeiras que eu faço aqui com a direção, a gente tem procurado trazer a família, trazer também filhos e filhas, todos assistem juntos, então eu tenho muito cuidado em abordar certos temas que são muito delicados, né? São muito complicados de ser tratados. Mas graças a Deus a lição 3, ela fluiu muito bem, os comentários foram positivos, eu li os comentários e vi e percebi, como eu tinha falado, que tem muitas famílias que se assentam, né, para assistir juntos. Então, aumenta muito a minha responsabilidade e também o meu cuidado em abordar certos temas. E esse cuidado é sobretudo quando nos deparamos com lições, né? Como a que a gente está vendo aqui agora, a lição de número 4, que vai falar bastante sobre a vida conjugal. Vocês sabem que o tema da sujeição é um tema muito complicado, muito difícil e que está sendo sempre abordado aqui. A gente já falou na lição 1, na lição 2, na lição 3 e novamente o autor volta a esse tema da sujeição. Eu abordei esse tema nos tópicos, nas aulas anteriores, a partir do ponto de vista do entendimento da igualdade, no sentido de que não há uma hierarquia, essa sujeição é a sujeição em amor, essa sujeição é uma sujeição voluntária, essa sujeição é uma sujeição que não é uma dominação, mas hoje eu quero trazer vocês para um outro lado, porque ainda vejo que muita gente ainda não conseguiu entender. Por exemplo, quando a gente aprende uma coisa errada, e aí está o perigo do ensino, né? Você aprender errado e transmitir isso errado, uma vez que você aprende algo errado, dificilmente você consegue consertar, né, aquilo que ficou gravado na sua memória, que ficou inscrito na sua mente, né, de forma errada. Para você aprender depois o correto é muito difícil, porque aquilo se transforma numa prática e a prática se transforma depois num vício e depois para você se livrar de um vício é muito complicado. Então, há essa dificuldade em relação à sujeição, porque eu percebo que muita gente ainda
não entendeu, mesmo assistindo o vídeo, eu fico pensando, será que a pessoa não assistiu o vídeo? Eu vejo isso não nos comentários aqui, mas eu vejo isso no próprio material que é elaborado aqui no Boa Semente, pela equipe. Eu fico prestando atenção no que as pessoas estão escrevendo, nos comentários, nos resumos, e eu vejo que ainda se fala, retoma esse tema ainda muito do entendimento dessa sujeição, mas de um ponto de vista ainda de dominação. Por que que eu sei disso? Porque não faz o segundo passo, não dá a segunda. A mulher tem que ser sujeita ao marido, ponto. Não é, a mulher tem que ser sujeita ao marido quando o marido... Esse complemento, ele é fundamental para que você entenda essa relação entre esposo e esposa, entre marido e mulher. Se você não faz isso, você ainda dá margem para que algumas pessoas, né, interpretem ali, torçam a palavra de maneiras a usar no sentido de dominar alguém. Então, eu percebo que as pessoas não entenderam. Então, o que eu vou fazer? Como professor, eu vou hoje usar uma outra abordagem para o entendimento dessa questão da sujeição, tendo em vista que ele está o tempo todo, a gente vai ver que ele está o tempo todo no nosso tópico. No tópico 1, você vai ver que o tema ali é a sujeição. No tópico 2, aí ele vai falar sobre a família, a criação das duas instituições. Aí a partir desse conceito que eu vou elaborar, eu vou aplicar bastante no tópico número 2 e no tópico número 3, levando a família a adorar a Deus. Que modelo é esse que eu vou propor aqui para vocês, né? Essa ideia, né, de sujeição, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, e também Efésios capítulo 4, é muito fundamental. Efésios capítulo 4 é um tema que você, professor, deve ler, porque Efésios é a carta para a igreja. Efésios é uma carta que regra a vida cristã, o novo nascimento, a nossa essência, né? Tudo isso a gente vê no livro de Efésios e é muito importante você ler o livro de Efésios. No Efésios capítulo 4, está falando sobre a questão da unidade da igreja. É fundamental a leitura dele. Pena que a gente não tem tempo de abordar. No capítulo 5, ele vai tratar das questões relacionadas à família. E a partir daí, ele vai dizer para a gente como que a família tem que se comportar, como é que o marido deve se relacionar com a esposa e por aí vai. Aqui, eu vou propor, então, essa ideia proposta por nós aqui, na revista, nós não, por toda a revista da sujeição e do tema relacional da família, através da questão do suporte. Ou seja, essa ajudadora que a gente viu lá em Eva, auxiliadora, Ézer, e também essa mulher que tem que estar submissa. A gente precisa entender agora do ponto de vista também de suporte, de apoio. E quando eu falo de suporte e apoio, não é necessariamente, de novo, essa questão subalterna. É de uma forma circular, de uma forma relacional. Ok? Deus é um Deus relacional. Ou seja, o que significa isso? Tudo que Deus criou, Ele estabeleceu relações. Ok? Vamos lá devagarzinho, vamos repetir. Tudo que Deus criou está situado e baseado no sentido da relação, porque Deus é um Deus relacional. Ele não só cria a natureza, mas ele se relaciona com a natureza, ok? E toda essa natureza relaciona-se entre si. De maneiras que você não pode pegar uma parte da natureza, separar essa natureza do todo que ela faz parte, porque quando você pega uma parte dessa natureza e você separa ela do todo, você arranca ela do todo, ela morre. Assim, quando Jesus diz que meu pai é o lavrador, né? Eis que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, é o agricultor, todo aquele que está em mim dá fruto, e aquele que não dá fruto eu corto, e uma vara não tem força em si mesmo, não tem vida em si mesmo. Ali está estabelecido, né? Mostra pra gente essa imagem, essa ideia da relação, ou seja, a árvore, ela vive e tem os seus galhos, os galhos estão conectados nela, mas uma vez que os galhos são desconectados dela, ela morre. Ok? Por quê? Porque
toda a árvore, ela subsiste no sistema relacional. Ela tem as raízes que trazem a água do solo, ela tem o tronco que leva a seiva até os galhos levam a seiva até as folhas então vão realizar na troca com o sol a fotossíntese, e aí tem todo esse processo que a gente já sabe de alimentação das células e alimentação da árvore. Por aí a gente já entende que ela vive a partir dessa troca e ela vive através dessa relação, de maneiras que a folha ela é tão importante quanto a raiz, ok? Beleza? A folha é tão importante quanto a raiz e uma não vive sem a outra. Tudo está debaixo dessa questão relacional. Deus é Deus, mas ele se relaciona com o homem, e a gente vê isso em Gênesis, porque Deus ali, ele procura o homem, porque Deus é um Deus relacional. Ele não precisaria, ele não necessita de relação para existir. Ou seja, ele é, por definição, Deus, e está no céu, está na glória, e não precisa do homem, ele não tem carência do homem, ele não tem necessidade de suprir as necessidades a serem supridas pelo homem. Ele não precisa disso, mas olha só como é que é interessante, ele decidiu, sem que alguém lhe dissesse ou sem que alguém lhe pedisse, ele decidiu relacionar-se com o homem. E no momento que ele se relaciona com o homem, ele dá ao homem a vida e recebe do homem também o louvor, a glória ou a sua existência. O homem é essa parte da natureza que se completa em Deus, de maneiras que o homem fora de Deus, ele não existe, ou ele não tem uma vida plena fora de Deus ou longe de Deus. Todos precisam estar em Deus. Só existe vida em Deus. Daí a necessidade da nossa relação com Deus. Até aí, beleza. Tudo que Deus criou, então, está nessa forma de relação. Deus criou o homem, e do homem, desse pó da terra, Deus, então, tirou a mulher. Observe que, olha só, os dois são uma coisa só, homem, macho e fêmea os criou. Deus retira do homem a mulher e os dois se completam. Por que os dois se completam? Porque os dois são carne da mesma carne, são osso da mesmo osso, e eles estão no sistema relacional, um sistema de troca. Far-lhe-ei uma adjutora. A palavra ézer ali, que a gente está estudando, é essa palavra dessa relação. Aí, como é que você vai entendendo isso? Como é que a gente entende isso? O homem dá e ele recebe. Ok? Tudo que o homem dá, ele recebe. Então, essa relação é estabelecida a partir do momento que, por exemplo, o homem, ele concede à mulher e a mulher, então, devolve ao homem. Deus é o Deus é o Deus que cria o homem, e ele vai dar ao homem, ele vai procurar ao homem, ele vai dar ao homem o fôlego da vida e vai receber do homem o seu louvor e a sua glória lhe devida. Amém? Nós vivemos então para ele. É o que o apóstolo Paulo falou, não fomos nós que o amamos, mas ele nos amou primeiro. Então, primeiro Deus nos deu a vida para que agora nós tenhamos vida em Cristo Jesus e vivamos a vida para Deus. Toda a natureza está debaixo desse processo relacional. Vamos lá, então, desse processo de sujeição. É assim que funciona a ideia da sujeição. Eu me sujeito a Deus porque eu recebo de Deus. Eu necessito receber algo de Deus. E o que Deus me dá, eu trabalho com algo que Deus me dá, e então, a partir desse trabalho que eu faço com algo que Deus me dá, eu devolvo para a glória de Deus. Está em Efésios capítulo 4, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis conforme a vossa eleição ou a vossa vocação. Ok? Ou seja, eu recebo de Deus e agora eu devolvo para Deus a vida que Ele me deu. Muito bem. Esse processo de relação ou de sujeição como eu disse, é o processo onde se baseia a natureza. Por exemplo, o peixe está sujeito ao mar. Por que ele está sujeito ao mar? Porque ele vive num ambiente relacional com o mar. Ou seja, ele depende do mar para existir. Ele recebe do mar. É do mar que ele retira o oxigênio, é do mar que ele retira os seus nutrientes. Mas, ao mesmo tempo, o peixe, ele nutre esse relacionamento com o mar, que um necessita do outro. O peixe necessita do mar para existir, mas o mar também necessita do peixe para existir. Porque o peixe também tem um papel importante na biosfera aquática.
Assim também, da mesma forma, as plantas estão sujeitas ao solo. O solo, as plantas recebem a seiva do solo, elas sugam a seiva do solo, mas elas trabalham com a seiva que é retirada do solo, e uma vez que é retirada do solo, elas trabalham isso, elas proliferam isso, elas multiplicam isso, se transformam em nutrientes, que mais tarde vai também sustentar outros seres na cadeia alimentar, mas também vai nutrir o próprio solo, uma vez que produz sementes, uma vez que produz folhas, uma vez que produz frutos que depois caem no solo e nutre esse solo. De maneira que, vamos lá, o peixe não vive sem o mar, e a árvore, a flora não vive sem o solo, mas o solo não é melhor que a flora e nem o peixe é melhor que o oceano ou vice-versa. Existe um processo de relação. Tá gostando? Tá entendendo? Deixa o like aí, deixa esse like e dá o glória. Bom, muito bem, e isso vai se dar em todos os animais, a relação dos animais com a natureza, a relação da flora com o solo, e a relação do homem com Deus, e a relação de Cristo com a igreja. Essa relação de Cristo com a igreja, nós recebemos de Cristo, a gente vai trabalhar, vamos aplicar isso na lição, que é o tópico 1, simbolismo da vida conjugal. Nós recebemos isso de Cristo. A vida nós recebemos de Cristo, Ele morreu por nós para nos dar a vida, e em troca disso nós agora damos a nossa vida para Ele. Nós trabalhamos para Ele, nós multiplicamos o talento que do Senhor recebemos agora através de uma vida conforme a vida que Ele deseja para nós, não o nosso querer, mas o seu querer. Então isso é bem claro quando o apóstolo Paulo fala, eu escravo do Senhor. Quando ele fala escravo do Senhor, ele não está falando de alguém que foi preso, que foi capturado, que é obrigado. Ele está falando de alguém cuja sua existência só é possível no Senhor. Assim, a igreja, ela só é o cristão, o homem que nasceu de novo, a mulher que nasceu de novo. A sua vida só existe em Deus, não existe razão, não existe outra vida. A sua essência é Deus. Por isso que ele está preso, no sentido de que como aquele galho está preso à árvore e se cortar, ele morre, assim nós estamos presos a Cristo. E se nós nos separarmos, nós morremos. Portanto, o apóstolo Paulo está falando também, em Efésios, ele vai ensinar que estamos arraigados, enxertados, encrostados, conectados, de maneira entranhável em Cristo, de modo que as pessoas vão olhar e não vão ver mais dois, mas vão ver uma só. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eu não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque nós estamos de uma simbiose, de uma troca tão grande, que eu necessito tanto, e que se retirar de mim, eu morro. Agora, vamos lá, quando você pega esse conceito da relação, da sujeição enquanto relação, que vem com os peixes, que vem com a relva, produz a relva seres viventes, produz ao mar seres viventes, produza e vai produzindo, e vai construindo essa relação, e depois o homem é uma parte dessa relação, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e aí quando ele forma o homem do barro, ele sopra em suas narinas, então Deus dá, ou seja, é Deus que insufla, é Deus que coloca o fôlego da vida sobre o homem, o Iá, né? Vai ser agora colocado dentro do homem, aliás, o Ruach, sopro de vida, né? Da mesma forma o homem e a mulher, o casal. O homem também, ele dá à mulher. E a mulher, então, ela recebe isso do homem, e esse é o sentido da sujeição. Ela não vive, presta atenção, isso é muito importante, assim como o peixe não vive sem o oceano, a mulher não vive sem o amor do homem, a esposa não vive sem o amor do marido, ou seja, não é possível essa relação se não há amor. Ela precisa, assim como o peixe recebe do oceano os nutrientes, ele precisa viver no ambiente aquático do oceano, do mar, a mulher também precisa, a esposa também precisa do marido que lhe dá amor, e é a partir desse amor é que ela trabalha, que ela nutre, que ela gera
Ah? Então, por exemplo, lá no relacionamento conjugal que a gente vai falar aqui, né, através do sexo, o homem, olha só que coisa interessante que a natureza nos ensina, o homem, através de algumas miligramas, né, do seu sêmen, ele fertiliza o útero da mulher e a partir daquilo a mulher gera uma criança. Ou seja, o homem entrega algo pequeno e recebe algo grande, o homem entrega uma semente e recebe o fruto pronto. Porque a mulher, essa adjutora, e aí você vai entender o sentido da adjutora, essa mulher, essa adjutora, esse ézer, essa mulher que dentro desse papel relacional, ela tem a possibilidade, só ela tem, de gerar e de multiplicar e de fazer crescer tudo que ela recebe. E é por isso que ela é tão importante, é o elo mais tão fundamental nessa relação do casamento. Então, tudo que ela recebe, ela multiplica. Por isso que vai falar sobre a mulher sábia, né? Mas não necessariamente só sobre a mulher sábia, mas Salomão vai falar sobre isso com os conselhos que são dados, que a mulher, como é a mulher previdente, aquela que cuida da sua casa, aquela que faz isso, que trabalha, que vê, que cuida, que conhece o seu marido, que está sempre pronta para os intempéries da vida, que está sempre pensando no amanhã, que é uma mulher que não gasta tudo que tem, mas ela consegue prover as necessidades da sua família, os filhos a querem bem, o marido a louva. Olha que interessante. Por quê? Porque é uma mulher que recebe, é uma mulher que é cuidada. Lembra do Salmo 126, né? O Salmo 126 que vai falar que a mulher é como videira frutífera. E quando o salmista fala que a mulher é videira frutífera, e a gente falou um pouco, eu comecei já a introduzir esse tema quando eu falei, a videira precisa ser nutrida. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha a relação aqui. E Cristo é a videira, mas há uma relação com o pai. E o tempo todo existe essa dependência do pai e do filho, quando Jesus diz, olha, então eu sou a videira, mas meu pai cuidou, meu pai plantou. O tempo todo Jesus dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu pai. Né? Eu faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Então, esse movimento de relação é o movimento pelo qual o casamento ele deve ser entendido. É Salmo 128, né? Salmo 126, não. A tua mulher, 128:3, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, aqui está implícito, não está explícito, mas implícito o trabalho do homem. O trabalho do homem é cuidar, o trabalho do homem é regar, o trabalho do homem é plantar. O problema é que tem muita gente querendo colher o que não plantou. E esse é o problema do casamento. Quando Deus criou o homem, deu a ele uma tarefa: plantar, cuidar, regar a terra. É uma metáfora da vida, uma metáfora das escolhas que o homem faz, da semente que ele semeia e do trabalho que ele produz. Ok? O problema do casamento é que quando o homem não entende isso e ele quer apenas usufruir de algo que muitas vezes ele não plantou. Ele quer usufruir de algo que ele não fez por onde. E aí ele usa aquele termo que a gente viu na semana passada, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Olha, a gente viu que não se sustenta isso, porque nesse processo de relação ela precisa receber para poder dar. Ok? Precisa receber amor, precisa receber carinho, precisa cuidar do relacionamento. Então essa lição de hoje ela vai falar muito sobre isso, sobre essa relação, desse simbolismo da vida conjugal. Na lição de hoje, então, nós vamos trabalhar isso agora na relação também, assim como existe. Agora que você entendeu, a partir das coisas simples, né, que eu botei aqui, do oceano com o peixe, do solo com os produtos da terra, com a flora, né? A partir daí dessa relação de o homem e da mulher, de Deus, ao criar o homem, nós vamos entender também a relação de igreja e Cristo. O homem está, como eu falei semana passada, o homem está para Cristo, assim como a mulher está para a igreja. Isso quer dizer que o homem tem que ser igual a Cristo e a mulher tem que ser igual à igreja para que essa relação se estabeleça. Se
não houver esse entendimento e o homem não entender que ele precisa primeiro, e isso faz parte dele, não da mulher, ele precisa primeiro dele, partir dele, dessa essência, dessa ideia de plantar, no sentido de tomar a iniciativa de fazer o certo, de liderar nesse sentido, ele apenas quiser colher aquilo que ele não plantou, o relacionamento vai se estragar, vai se esgaçar, vai se exacerbar, vai por água abaixo. Por quê? Porque não houve o preparo necessário a partir da figura masculina. Bom, dito isso, né, vamos à nossa lição aí. Eu tenho certeza que tem sido bem. Se está gostando, então aproveita aí, comente aí, estou gostando. Introdução. Considerando que a família é onde tudo começa, trataremos nesta presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos na Palavra de Deus para marido e mulher e a parceria que deve ser cultivada entre família e igreja, visando o bom desenvolvimento de ambas. 1. Simbolismo da vida conjugal. Tomando, como exemplo o ministério de Cristo e a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família, que nasce com o casamento e se configura e se firma numa união conjugal, onde precisamos destacar o amor, olha aí, o amor, o respeito. Assim como Cristo tem pela sua igreja. Esse exemplo de como Cristo trata a sua igreja deve servir de parâmetro aos cônjuges. Olha aqui, a gente não está fugindo, é isso aí mesmo. 1.1, o modelo está posto para ser seguido. Que modelo é esse? O apóstolo Paulo aponta o relacionamento, a palavra-chave de Cristo, e a igreja como modelo para a união de marido e esposa. Efésios, capítulo 5, 22, 25, que a gente leu. Este modelo tem por base Cristo sendo o cabeça e a igreja sendo o seu corpo. Na comparação, é o reflexo do outro, ou seja, um está para Cristo, o marido está para Cristo, assim como a mulher está para a igreja. Na comparação, é o reflexo um do outro. Então, o casamento não só reflete a socialização do homem e da mulher, nem só uma união social e solene, mas o ideal de Deus para todo casamento, com a relação muito próxima à noiva de Cristo, que é a igreja, que é o próprio Cristo, que é o noivo. E este modelo celestial espiritual que Cristo exemplifica para os cônjuges, precisamos segui-lo para que o nosso casamento seja abençoado por Deus. Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher e toda a sociedade precisa de um dirigente, de um líder, alguém que responda pela instituição. Às vezes parece que o texto está meio truncado, né? Foi editado e falta alguma coisa, mas enfim, deu para a gente entender aqui, né? Que o Cristo é essa liderança que é exercida em quê? É exercida em cuidado, é exercido em amor, e esse cuidado, a gente até viu semana passada, que foi a palavra-chave, né, da semana passada, cuidado, a palavra-chave dessa semana é relacionamento, né? Então, Cristo exerce essa função de liderança, essa função de ser o cabeça, aquele que vai guiar, aquele que vai conduzir, e é necessário ter liderança. E aí pode alguma pessoa falar assim, pô, mas Cristo é líder, como assim? O homem é líder? Não, o homem é líder. Quando a gente entende isso no sentido de uma liderança, do que é uma liderança, não há problema no homem ser líder. Não há problema do homem liderar, exercer a função da liderança, porque tudo precisa de uma liderança. Uma sociedade precisa de uma liderança, um país precisa de uma liderança, um time de futebol precisa de uma liderança, uma igreja precisa de uma liderança, e uma família também precisa de uma liderança. Então não há algo negativo em dizer que o homem ele é o líder da família, quando ele entende o que é liderança, porque ele precisa de uma direção. Ok? E é um entendimento também que essa liderança é uma liderança situacional, ou seja, a liderança ela não é algo fixa, mas ela é situacional, ou seja, ela muda os papéis de acordo com a situação que ela está. Por exemplo, vamos dar um exemplo, a mulher é pastora, na igreja ela é líder, mas em casa ela não é líder, quem é líder é o marido. Observe que é um poder, é uma liderança situacional, dependendo da situação que se configura. Da mesma forma, esse marido na igreja, ele não lidera. Mas eu sou marido da pastora, você é o marido da pastora, mas você é marido dela na sua casa, que você é mais um como todos os outros aqui. Assim como a esposa do pastor é mais uma irmã como todas as irmãs, o marido da pastora é mais um irmão como todos os irmãos. Naquele momento, para aquele tipo de situação, ele não é o líder.
Ok? Por quê? Porque a liderança é situacional. Então, o homem, ele é líder. O homem que trabalha, ele pode ser subordinado no trabalho, mas na sua casa ele é líder. Ok? E essa liderança é uma liderança situacional, ou seja, ela é de acordo com aquela situação. Agora, ser líder não significa que vá tomar todas as direções sozinho, que vai fazer tudo sozinho, que não vai consultar as pessoas, porque o líder tem uma tarefa, o líder tem uma missão, o líder tem um propósito. Qual a tarefa, missão e propósito do líder? É fazer com que aqueles que estão debaixo da sua autoridade sejam guiados, sejam cuidados, sejam amados e alcancem o seu potencial. Acho que essa é a palavra-chave. Então, o líder, ele existe para dar o potencial, para desenvolver, eu falo isso muito no curso de liderança, o líder existe para desenvolver o potencial do grupo. Assim como Cristo é nosso líder e Ele desenvolve em nós o nosso potencial, o pastor desenvolve o potencial dos membros, o líder de equipe desenvolve o potencial da equipe, de cada um, do que eles podem fazer, de como eles vão desenvolver e produzir mais. Assim também o marido, quando ele é líder, a esposa ela vai frutificar, porque ela vai ser nutrida, regada pelo carinho e pelo amor, e ela vai brilhar, desabrochar. Por quê? Porque ela recebe, porque ela encontrou alguém que lidera ela, o seu potencial, descobre nela o seu potencial e faz dela algo melhor. Bom, então, bacana, tô gostando, tô animado. 1.2, o amor e o respeito firmam o casamento. Assim como Cristo ama a sua igreja o reverencia, assim também o marido deve amar a sua mulher, e a mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido na sua posição como líder espiritual. Olha que interessante, esse aqui é muito importante, líder espiritual. Esse é um ponto que eu acho interessante, porque tem caído em descrédito, os homens não têm assumido o seu papel de liderança. Então, existe tanto de um lado, pessoas que não sabem o que é liderar e acham que liderar é subjugar, é fazer, né? Aquilo que eu não quero nem mais repetir, que deve estar cansado já de ouvir o que não é liderar, né? Subjugar, maltratar, menosprezar, enfim. E aqueles que não tomam a responsabilidade para si e deixam a mulher nesse perrengue aí. A mulher sabe de fica a sua casa, se vira, eu tô aqui, não quero saber de nada. Mulher, olha teu filho, olha a tua filha, né? Vai buscar, a mulher vai para a consagração, a mulher vai no culto de discípulo, a mulher vai para o sei o quê, e o homem não quer nada, porque ele não assume a sua tarefa de liderança espiritual. Aí o negócio pega. Perante Deus, existe essa liderança espiritual. Essa liderança espiritual, Deus colocou lá no jardim já, quando Deus fala lá, o homem, olha, não comerás, falou com o homem. É claro que a mulher ao pecar já estava, né, o passo já estava sendo errado dado, mas a palavra foi o homem, ou seja, a posição de liderança do homem é fundamental. Deus fala com líderes. Deus procura líderes. E quando um homem não se coloca na posição de líder espiritual, no sentido de conduzir a família espiritualmente, sabe? Um homem precisa dizer, vamos à igreja, olha, vamos orar, vamos a tal igreja, vamos estar em tal igreja, vamos tomar essa posição, vamos fazer isso, sabe? É preciso essa liderança. De certa forma, o líder, ele como é que eu vou dizer? Não vou dizer que ele é o sacerdote, talvez essa palavra seja muito forte, dizer que é sacerdote. Nós não temos mais sacerdote hoje, todos nós somos sacerdotes espirituais. A mulher também é sacerdotisa, todos são sacerdotes. Não existe no Evangelho, no Novo Testamento, essa ideia de um sacerdote que é o canal de Deus para o contato do homem com Deus. Não existe isso. Então, não é que o homem seja sacerdote nesse sentido, mas é que o homem é aquele que se apresenta a Deus, é aquele que tem a obrigação de tentar conduzir a sua família. Veja, conduzir. A palavra conduzir, ela é muito importante, porque ela diz que é alguém que conduz, não é alguém que arrasta. Você não arrasta, você não empurra, você conduz. Olha só que interessante, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez dos pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, guiar, conduzir, essa é a tarefa do líder. Assim como o pastor, ele aponta caminhos. O pastor aponta caminhos. Ele diz qual é o caminho. E ele segue o caminho. E ele procura que as pessoas sigam o caminho que é Cristo Jesus. Mas ele não bota ninguém no caminho.
ele não é o policial da igreja para ver se as pessoas estão fazendo ou não estão fazendo, estão cumprindo ou não estão cumprindo. Ele não é a polícia da porta do céu para dizer quem vai e quem não vai, quem entra e quem não entra. Não, ele só aponta o caminho. Assim também é o marido, porque ele na família é aquele que vai apontar o caminho. É aquele que vai direcionar, vamos por aqui. Tem famílias que estão perdidas porque falta uma direção, tem famílias que estão perdidas porque falta uma posição masculina, daquele que vai dizer, não, peraí, vamos seguir esse caminho. Lembra lá de Boaz, a história de Ruth? É muito interessante. Noemi e Elimeleque que se casam e há uma crise muito grande, uma fome, e eles resolvem se mudar. E nesse processo de mudança, ao longo de 10 anos, morre ele, morre os 2 filhos, e a mulher fica sozinha com as suas noras. Talvez se ele não tivesse, a gente sabe hoje, olhando é fácil, porque a gente vê que tudo foi um propósito de Deus. No fundo, no final, Boaz, né, vai acabar vindo a ter relacionamento com a filha com Ruth, e a partir dali vem continua a linhagem, né, que vai a linhagem de Davi e daí para Cristo. Então tudo está dentro de um projeto de Deus muito mais amplo, mas a gente não pode esquecer também que tudo começa com a saída deles da casa de Belém. Eles saíram da casa de pão. Faltou talvez, quem sabe ali não faltou protagonismo masculino. Você observa nesse livro que não há protagonismo masculino. Não tem protagonismo masculino. Um homem morre, os 2 filhos homens morrem, e aí fica a Noemi é protagonista dessa história. A mulher é protagonista dessa história. E a Ruth, né, que vem estar com ela. Então é um protagonismo feminino. Até mesmo Boaz, quando ele chega, embora ele seja o parente remedor, aquele que vai trazer, né, vai dar acolhida a Ruth, ele não aparece aqui como alguém que vai ser o principal, mas ele é aquele que vai simplesmente, né, cumprir um chamado, né, para manutenção da linhagem davídica, porque toda a narrativa está baseada, inclusive o nome do livro, um nome feminino, o nome de uma mulher. Então, quando o homem não toma a sua posição, quando o homem não toma o seu papel, quando ele não faz a sua parte, a família sofre, ok? A família sofre. E tem muitas famílias sofrendo porque falta uma liderança. Nesse sentido, a mulher, ela não tem, e aí, né? Ela não é que ela não tenha capacidade, mas ela não foi feita, ela não tem a estrutura necessária para que isso aconteça. E quando ela faz, e ela pode fazer, e há muitas mulheres que lideram, aí você pode dizer assim, mas eu conheço famílias que as mulheres lideram porque os homens não assumem a sua responsabilidade. Eu também conheço, existem milhares de famílias que acontecem isso, mas se os homens tomassem a sua responsabilidade, essas famílias avançariam mais, elas cresceriam mais, elas seriam mais abençoadas, seriam mais frutíferas, mais prósperas. Não são, porque muitas vezes a mulher então ela se desdobra para dar conta dessa liderança que ela não foi preconizado para ela. Ela faz a sua tarefa de ajudadora, de multiplicadora, daquela que recebe e faz o milagre porque recebe o que não tem, né? Ou seja, recebe nada porque o marido nada tem para dar, e ela mesmo assim consegue gerar, gestar e produzir. Olha que coisa interessante. E aí, nesse caso, ela vem agora e ela tem que tanto ser essa ajudadora, essa ézer, essa auxiliadora, essa adjutora, e ao mesmo tempo ela tem que ser a provedora, no sentido de aquela que dá, aquela que dá a primeira semente, que dá o primeiro passo, aquela que lidera, aquela que anda junto, aquela que segue, aquela que direciona. E o resultado disso são mulheres estressadas, cansadas, mulheres desanimadas, mulheres completamente que deixaram prazer, não tem prazer em viver, não tem prazer no casamento, não tem prazer no relacionamento conjugal, que vai gerar aquelas mães que a gente viu semana passada dizendo, olha, não casa porque eu casei e fui infeliz, homem não serve para nada, seu pai é um traste, fica no sofá o dia todo e por aí vai. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Então é importante a gente pensar sobre isso, por isso que essas lições são muito importantes para a gente trabalhar. 1.2, como é que a gente faz isso, né? O respeito firma o casamento, assim como Cristo ama a sua igreja reverencia, assim também o marido deve amar a sua mulher. É a partir daí que há o relacionamento através do amor. O homem precisa ter esse papel de líder espiritual. Como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido, em amor. Viu como é que o autor ele grifa isso pra gente? Respeito, então, em amor. Como é que o marido precisa dar? O que nessa tarefa relacional? Amor, respeito, cooperação, consideração. Ou seja, reconhecimento daquilo que ela faz, né? Reconhecimento, olha, você cuida bem da casa, você faz isso, você não tem ninguém como você. Porque
A falta de amor, de respeito, de cooperação e consideração matam um relacionamento. O amor é sempre paciente e bondoso. E ele vem descrevendo: o amor não exige que se faça o que faça, só se faça o que ele quer, né? Quem manda sou eu. Se você amar alguém, será autêntico, genuíno para com ele. Então, a obrigação do marido é amar. Então a gente tem que aprender o que é amor. Então, pastor, ensina o que é amor, porque as pessoas não sabem o que é amor. Se ele soubesse o que é amor, ele seria líder, porque a liderança também exerce em amor. O amor corrige, mas o amor também é o amor que reconhece, é o amor que sofre, o amor que abre mão. Eita, tá ficando bom, tá ficando bom. O amor, ele abre mão do estar certo, do seu lugar, da supremacia, da sua supremacia, e por aí vai. 1.3. Sujeição se estabelece no temor do Senhor. Sujeição vem do grego hipotasso, que significa subordinar-se, submeter-se ao controle de alguém, render-se à demonstração ou conselho. Só com temor e amor Cristo podemos suportar e sujeitar-se uns aos outros. Nesse tópico 1.3, ele está dizendo o seguinte: olha, essa sujeição só é possível quando há amor. Porque sem amor não há sujeição. Porque o marido não sabe o que é e tenta humilhar, e a mulher não sabe o que é, ela tenta sair disso. Porque não há o amor, ok? O marido não sabe o que é, quer pisar, e a mulher não sabe o que é, fica com medo e mete o pé. Não quero que ninguém, não quero ser sujeito a homem nenhum, porque eu sei que a sujeição é matar, é destruir, é me anular, né? Não vou ser sujeita. Então ela não sabe o que é a sujeição, ele também não sabe o que é sujeição. É preciso que ele aprenda isso, ela aprenda isso, e em amor eles possam praticar. Ela se sujeita porque ama, e ele pratica a sujeição em amor, porque ele ama. Ok? Então esse amor é fundamental. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, maridos e mulheres uns com os outros, tenham tolerância pelas faltas. Ou seja, se a gente for brigar por todas as coisas, se você for reclamar de todas as coisas, se você for, às vezes é preciso ser tolerante. Um casamento hoje, isso é interessante, a gente não tem investido tempo no nosso relacionamento. Por quê? Porque nós somos da época que as coisas eram feitas para durar, né? Pessoas que não assistem, como eu falei da semana passada, nosso grupo é de 35 a 55 anos, já o grosso do canal, né, das pessoas que nos seguem, que é geralmente da classe adulta mesmo dos homens, né, das mulheres, das igrejas, da Assembleia de Deus. A gente é do tempo que as coisas eram feitas para durar. A gente é do tempo que as coisas, a gente comprava uma coisa para que ia funcionar para muito tempo. A gente, né, televisões, eletrodomésticos, geladeiras, essas coisas todas eram feitas assim, a pessoa comprava e durava, né? Hoje em dia as coisas são descartáveis, a gente vive nesse mundo descartável. O Bauman, né? O Bauman é um sociólogo, né, muito importante, porque ele fala sobre isso, ele fala sobre as relações que a gente está vivendo, desses tempos modernos que a gente está vivendo, aliás, modernos, ou muitos chamam de pós-moderno. E qual que é a definição desse pós-moderno? Nesse pós-moderno, as relações são fluídas, né? Não existe mais aquela solidez que a gente tinha na nossa época. Entendimento filosófico é muito importante para a gente entender quais são as transformações que a família tem passado, né? Então, na nossa época, enquanto as coisas eram feitas para durar, os relacionamentos também eram feitos para durar. Então, o casamento era para durar, não era uma experiência. Era algo que você casava, você investia, era um projeto de vida, você pensava em ficar o resto da vida. O Bauman vai mostrar que nós estamos vivendo, né, esses tempos fluidos. O amor também é fluido. Então, eu amo hoje, amanhã não amo mais. Eu amo muito hoje, amanhã meu amor já acabou. Eu amo uma pessoa hoje, amanhã eu amo outra. Não há algo sólido. As pessoas não pensam em ter uma carreira sólida. Na minha época, a gente tinha vontade de fazer concurso para militar e viver o resto da vida, uma carreira militar, fazer concurso do Banco do Brasil. Eu via muito isso, né? E viver o resto da vida do Banco do Brasil, fazer concurso para também petróleo e gás, que estava na moda, havia muita gente falar sobre isso, ia fazer carreira na Petrobras. Então, a gente tinha essa ideia. A garotada hoje em dia não tem mais essa ideia. Até por maldade, talvez, muita gente que quer, muitas vezes, lucrar economicamente, tiraram isso da garotada, essa ideia de construir uma carreira. Então, as pessoas não pensam em ter uma carreira. Falam assim, não, que nada, você trabalha aqui hoje, amanhã não trabalha em outro lugar, você não quer ficar o resto da vida num ambiente só, você não precisa mais comprar uma casa, vamos alugar, você não precisa comprar um carro, é melhor você usar o Uber. Então, são uma série de coisas fluídas, passageiras. O mundo está todo assim.
E isso não é só nas questões das relações materiais, mas também nas relações sociais, ou seja, a família. E é por isso que a família é sofrido, porque os casamentos também não são mais para durar. É uma experiência. Não lembra que eu falei numa dessas aulas falando assim, minha filha, se você casa, mas se der problema, pode voltar, teu quarto não vou nem desmontar. Ou seja, já dá abertura para que aquele casamento não funcione, para que a jovem, né, volte para casa, ou o rapaz já abandone e volte para morar com a mãe, ou seja, acabou um casamento. Naquela época não, falava assim, ó, se vira lá, você vai resolver, não quero saber, entendeu? Você vai viver com o seu marido, você vai viver com a sua esposa. Então esse mundo, ele agora assim, a igreja tem que saber lidar com isso. Como que a igreja, ela vai lidar no mundo fluido, no mundo onde as relações, elas são temporárias, passageiras, não são profundas, elas são superficiais. Isso é muito ruim, muito ruim. A família, ela tem sofrido por causa disso. Então nós precisamos entender que somente para vencer isso, para vencer essa fluidez, para vencer essa falta de base, né? de cuidado com as coisas, porque todas elas são temporárias, passageiras, quebram, trocam, a gente troca de coisa, a gente troca de móvel, a gente troca de roupa, a gente troca de marido e troca de esposa, como se fosse nada, né? Como se fosse nada, né? Assim como a gente troca de aparelhos, hoje tem um aparelho, amanhã vem outro mais moderno, aquilo já está obsoleto, você já tem que trocar, e a gente vive assim, mas no relacionamento conjugal não dá para ser assim. E aí é o amor, porque o amor de Deus, ele não é temporário, ele não é fluido, ele não é passageiro, ele não é volúvel, ele não é sem perspectiva, ele não fica na razoabilidade, na margem, né? Ele é profundo, ele é algo eterno, ele é algo duradouro. O amor de Deus é incondicional, o amor de Deus nunca acaba. É esse amor que o marido precisa ter, para a partir desse amor dar à esposa, e a mulher a partir desse amor entender a sujeição, e então tem a relação. O marido dá o melhor que ela tem para a esposa, e a esposa pega isso que ela recebe e transforma em algo sensacional, em algo maravilhoso, e devolve isso para a família, e devolve isso para o marido pega isso e devolve à esposa, a esposa trabalha isso de novo e devolve ao marido, e assim há esse movimento relacional de crescimento e de fluidez. Eita, maravilha! No tópico 2 a gente vai ver a criação das duas instituições. E você que está aí, ó, faz aqui com a gente, venha ser apoiador do canal. Eu sei que tem muita gente que tem plano de aula. Tem gente que está satisfeito com o plano de aula gratuito, tem gente que gosta do plano de aula gratuito, tem gente que é de graça, tá dentro, né? Tem gente que é assim. Mas pensa uma coisa, nada é de graça, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Ah, mas isso aqui é de graça. Não é de graça. Até o plano de aula que você recebe no grupo não é de graça. Custou tempo dos nossos irmãos que prepararam, que fizeram aqui no canal, que doaram seu tempo, que doaram seu conhecimento. Tudo tem um preço. Tudo na vida tem um preço, né? Então, eu sei que tem esse grupo de pessoas, mas tem aqueles também que querem algo mais. Tem aqueles que querem algo que vem assim, poxa, esse conteúdo é bom, mas será que eu posso melhorar? Esse conteúdo é bom, mas será que tem algo mais? Eu quero algo mais. Não quero ficar na superficialidade, não quero ficar na fluidez. Tudo bem, se você não tem recurso, não pode ajudar com 3, com 4, com 5, com 10 reais mensais, não tem problema, a gente entende isso, e é para você mesmo que é esse canal, né? É para quem realmente tem dificuldade, não há problema nenhum e nem vergonha nenhuma, fica no plano gratuito, vai ser muito abençoado. Mas se você pode ajudar o canal, se você entende que isso vai ser uma forma de você ajudar o canal, de você contribuir para me ajudar a levar a boa semente, vem ser apoiador, porque ali no Apoia-se você recebe um conteúdo mais profundo, mais penetrante, né? E vai te dar subsídio para você dar aula. Do link tá aqui embaixo, seja apoiador, e tem uma coisa boa, 20% em qualquer curso que a gente faz. Professores GBD, suplentes GBD, obreiros, aqui pela Hotmart você vai receber 20%, é só falar assim, eu sou apoiador, e aí você está perdendo, tá vendo? Se você pagar 5, 10 reais por mês, receber desconto de 20, 30 reais no curso, que é para a vida toda, porque os cursos da Hotmart são vitalícios. Olha aí, ó. Clica aqui embaixo, vem ser apoiador, vem fazer parte dessa família logo, rapaz. 2. A criação das duas instituições. São duas instituições criadas no intuito de abençoar uma outra. Olha a relação aí, ó. A família foi criada ainda no Jardim do Éden por Deus. O Gênesis 2, 18, né? A gente já sabe. E a igreja foi criada por Jesus muito propriamente,
na conversa do Senhor Jesus com Pedro e Mateus, Mateus 16, 18, na qual Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha casa. Em Atos 2, depois do dia do Pentecostes, vimos o avanço desta igreja poderosa. Nesse tópico, vamos fazer essa relação agora, igreja e família. A relação entre família e igreja. Deve haver uma íntima relação entre família e igreja. 1 Timóteo 3,5. Enquanto eu procuro aqui, a gente vai continuar. A igreja é composta de famílias que se nutrem. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Não ia ler essa passagem, mas depois eu resolvi. Essa pausa para você dar glória. 1 Timóteo 3,5. 1 Timóteo 3,5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha aí que forte, né? Ele perguntando. Então, essa relação igreja e casa. A igreja é composta de famílias que se reúnem e a igreja precisa de programações que envolvam toda a família. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando, mantendo portas abertas, financeiramente ajudando, né? Ajudando no trabalho, mão de obra, contribuindo para que ela não perca a sua identidade, que são os valores cristãos. Deve haver uma reciprocidade em a família preservar a igreja e a igreja preservar a família. O papel preponderante das duas é fazer discípulos e ser exemplo para o mundo. Quando uma das duas não cumpre o seu papel ou traz escândalos, os prejuízos são incalculáveis. Então, a gente já aprendeu essa relação, vimos aí trabalhando na relação, Deus é relacional, a sua natureza é relacional e tudo que existe está numa intricada relação. E quando essa relação não existe, um deles vão sofrer a consequência, ok? Quando a natureza ela entra em desequilíbrio, por algum motivo, alguém não dá e o outro não recebe, então há uma quebra dessa harmonia, há uma quebra desse equilíbrio e então vem os problemas, ok? Vem as dificuldades, vem as alterações climáticas que nós estamos vivendo aí, né? Esse aquecimento global é culpa disso, é culpa desse desequilíbrio, né? O homem retirando demais da natureza, né? Desmatamento e tal, queimadas, e não é só no Brasil, no mundo inteiro isso acontece, e não é só a questão de queimadas também, a questão dos gases poluentes, né? Os países que mais os países mais desenvolvidos são os que mais poluem, são aqueles que mais deterioram a atmosfera, e eles muitas das vezes não querem assinar acordos que são necessários para a preservação da vida na Terra. Olha aí que complicado. Então o próprio homem destrói a natureza e, portanto, a natureza, ao não receber o que é devido, ela devolve ao homem, ela sente isso e ela traduz isso através de quê? Desequilíbrios. Esses desequilíbrios são o que nós temos visto na natureza, esses problemas climáticos, esses acidentes, esses cataclismas, enchentes, né? E aquecimento global de uma forma geral. Muito bem, então tudo está numa relação. O marido também está numa relação com a esposa e essa relação que é baseada no amor, onde ele pega e ele dá à mulher, né? E a mulher trabalha com o que ela recebe e multiplica, gera, enfim, né? Faz todo esse espetáculo e isso é que só a mulher tem essa capacidade de poder, e eu não estou falando de filho, não estou falando de criança, não estou falando de gerar filhos, estou falando de poder gerar mesmo, de que você... Tudo que você der às mulheres, tudo que você der à mulher, à sua esposa, ela vai ter a capacidade de multiplicar aquilo. É a mulher que faz isso, é o dom que ela tem. Você bota isso na mão do homem, vai dar ruim, vai dar errado, bota na mão das mulheres, vai dar muito certo. Então, é assim que funciona. Se quebra isso, vem a desarmonia no lar, vem muitas vezes, né, a desintegração da família. E aí nesse tópico 2, agora vamos trabalhar como é que se dá também essa relação igreja e família. E aí o autor mostra pra gente que família e igreja também está numa forma relacional. A família foi criada antes da igreja. Primeiro ponto importante, aqui no tópico 2.1, a família foi criada antes da igreja. Então, presta atenção, a igreja não vem antes da sua família, mas a família vem antes da igreja. Muitas das vezes a família erra quando ela coloca a igreja acima da família. Você, marido, não pode colocar a igreja acima da sua família, assim também como a mulher não pode colocar a igreja acima da sua família. A mulher que vive, vou consagração, vou não sei o que, ela esquece de cuidar de casa, tá errado. E o homem que quer, às vezes, dar tudo para a igreja, esquece de cuidar da família, ele está errado. Quer viver na igreja, viver em campanha, viver em missões, mesmo não sei o que, esquece da família, ele está errado, porque primeiro Deus criou
a família. Depois ele criou a igreja. Por quê? Porque sem família não existe igreja, uma vez que a igreja é a união de todas essas famílias. Aquilo que diz, 1 Timóteo 3,5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, primeiro, o governo. Aqui a palavra, olha que interessante, a palavra governo aqui, oikos, governar, que também pode ser entendida por dominar, entendeu? Mas olha só como é que é interessante, né? No português, não é dominar a sua própria casa, mas governar. Por quê? Essa liderança é tida como governo, não uma tirania. Então, quando o homem, a mulher, ele coloca a igreja acima, tá? E se a tua igreja está sendo colocada acima da tua família, alguém falar para você assim, esquece teu marido e vem para a igreja, esquece tua esposa e vem para a igreja, não obedece teu pai e tua mãe, não. Aqui quem manda somos nós, obedece teu pastor, teu líder. Está errado. Isso não é igreja, isso é seita. Você tem que obedecer seu pai. Em primeiro lugar vem o seu pai, em primeiro lugar vem sua mãe, depois é que vem a liderança. Não é em primeiro lugar o pastor, não é em primeiro lugar o tio, a tia da igreja, não. Quem o direciona, né? A família são os pais. Então, primeiro vem a família. A família é criada em Gênesis, capítulo de número 2, né? A gente vê lá a criação da família, e logo depois vem a criação da igreja. Gênesis 2,18 cria a família, o homem e a mulher, ele vai se estabelecer a família, depois cria-se a igreja. Agora, a família, ela nutre a igreja. Nutre com o quê? Nutre com recurso financeiro, ela nutre com mão de obra, né? Trabalhando na igreja, fazendo, acontecendo, né? Ela nutre contribuindo no sentido não só financeiro, mas também estando presente, movimentando. E ao mesmo tempo, essa família agora, ela vai cuidar, devolver isso à família. Criando estudos, criando atividades, promovendo, integrando as famílias. Então a igreja, é o que eu sempre digo, a religião, a igreja, ela não é para te tirar de casa, a igreja serve para te devolver para casa, para que os seus filhos aprendam a ser sujeitos aos pais. É a igreja onde você aprende isso, onde a mulher aprende o seu papel dentro do casamento, é ali, é onde o homem aprende a ser líder, é ali na igreja. A igreja precisa criar atividades, ter roteiros, ter eventos que vão ajudar essas famílias. Eu costumo sempre dizer, o pastor, ele é um aliado dos pais. Assim como o professor aliado dos pais, eles não são inimigos. O pastor, ele ajuda os pais. Você tem dificuldade com seus filhos, eu vou dizer uma coisa que é muito importante. As igrejas mais bem-sucedidas são aquelas que escolhem os seus pastores no sentido de quem é mais capaz de ajudá-los na criação dos seus filhos. As igrejas deveriam escolher seus pastores falando assim, não, eu vou escolher esse pastor porque é um pastor formado, é um pastor experiente, é um homem de Deus, principalmente isso. Fundamental isso, é o crivo principal. É um homem de Deus, um homem de caráter, um homem de família. Me ajuda a criar meus filhos, porque ele é também um espelho, ele é também um norte para os meus filhos que precisam de orientação. Ele não escolhe o pastor porque prega mais, porque ora mais, porque faz campanha, porque cura, faz milagre. Não, você escolhe o pastor no sentido de ajudar a sua família. A esposa escolhe um pastor, uma igreja onde ela vê que o seu marido vai ser orientado. Não, isso aqui é uma igreja para estar com minha família, porque esse pastor é um pastor que vai me ajudar, porque eu passo luta lá em casa com meu marido. E ele precisa ver qual o modelo de homem que ele deve ser. E o pastor deve ser esse modelo de homem, os obreiros devem ser esse modelo de homem. É assim que se escolhe um pastor. Infelizmente, não é assim que acontece. E aí você vê pastores completamente despreparados. Então, por quê? Porque é o pastor, é a igreja que vai prover, capacitar essas próprias famílias. Então, os pais ensinam em casa e o pastor ensina na igreja. Então, a criança já cresce, o adolescente, o jovem já cresce vendo esse vai e vem, né, de trocas. Ou seja, eu escuto em casa, mas eu sei que isso reverbera na igreja. Que o pastor também ensina isso. E tem mais, olha só que interessante. Também o que a igreja ensina, eu vejo na minha casa. Porque há casos também que você vai para a igreja, você tem estudos, você tem preparo, você tem curso de noivo, você tem curso de homem, curso de mulher, mas você chega em casa e não vê nada disso. Você fala assim, eu só aprendo isso na igreja, que na minha casa ninguém coloca isso em prática. Ora, há um problema muito sério, é um descompasso dessa realidade.
Então é preciso que a família reverbere isso, que aprende na igreja, ao mesmo tempo que ela nutre a igreja dá suporte à família. 2.2, a igreja como defensora da família. A igreja tem um carinho todo especial pelas famílias, pois as famílias estando fortes, por sua vez, as igrejas também serão fortes. É o que eu digo, né? Uma família feliz, uma família forte faz uma igreja forte. Uma família fraca faz uma igreja fraca. Um dos ministérios da igreja mais solicitados hoje em dia é para a preservação da família e o cumprimento de seus significativos propósitos e objetivos. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Estamos assistindo uma aberração e uma afronta aos princípios da palavra de Deus, ferindo a lei divina da natureza humana. A igreja defende a família porque ela está de posse das leis de Deus e as sagradas escrituras, por meio dos sacerdotes, pastores e ensinadores que manejam bem a palavra de Deus. Por isso, a igreja deve sempre procurar homens fiéis e donos para ensinarem uns aos outros. A igreja é graciada como uma família forte e ordeira. Então, uma família forte, né? Ela vai fazer igreja, ou uma família saudável, né? Vai fazer uma igreja saudável. Isso que é importante. Uma família saudável vai ter uma igreja saudável. Agora, o discurso da família, às vezes é meio complicado. Quando a igreja nutre a família ela não... A família nutre a igreja, sustenta a igreja, né? E a igreja então agora vai servir a família. É importante a gente entender que família é essa, né? E essa é muito importante porque hoje há muito esse discurso da família, mas quando você vai entrar, quando você vai ver, essas pessoas que mais defendem essa família são pessoas cuja qual elas dão maus exemplos. E aí dá esse descompasso do que você aprende, do que você vê, da prática que é. Não pode isso, não pode aquilo, mas você vai ver essas pessoas estão praticando justamente aquilo que não poderiam fazer. E é isso que a gente tem que ter cuidado, né, para a gente lidar, para a gente entender. Ela tem que realmente preconizar a palavra de Deus, ser espelho daquilo que ela faz. 2.3, a família como promotora da igreja. A participação da igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa. Eu sempre digo isso, é na família que começa, não é na igreja. A minha igreja, aliás, é interessante isso, né? Já diziam os antigos, a igreja começa em casa. Comenta aí que isso é importante, tá? A igreja é antiga, mas funciona. A igreja começa em casa, e é verdade. Não adianta você não educar seus filhos em casa e chegar na igreja e achar que não. Começa em casa. Você quer que a criança fique quieto na igreja? Mas começa lá na sua casa. Vamos para a igreja, uma casa de Deus, vamos para a casa do Senhor, a casa do Papai do Céu, lá é lugar de ficar quieto, sabe? Essas coisas são importantes. A gente perdeu muito isso, mas é importante. Tudo começa na nossa família. Às vezes você está em público e as crianças fazem vergonha, você quer bater nas crianças, quer espancar, né? Quer fazer, mas a educação você não pode deixar para dar na rua, não. Você tem que começar a dar em casa, porque começa em casa. A família veio antes da igreja. As famílias precisam dar o respaldo para as igrejas, precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa como famílias fracas. A relevância da família em ensinar aos filhos desde cedo ter bons hábitos e andar no caminho do Senhor. A relevância da igreja começa na família. As famílias devem estar comprometidas a serem participantes da atividade da igreja. Quando a família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer da família um lugar agradável. Sensacional, sensacional isso aqui. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua família. Eu creio nisso. Muitas pessoas, muitas famílias às vezes querem ter sucesso e abandonam a obra de Deus, abandonam a igreja, mas não é o caminho. Meus filhos vão estudar, meus filhos vão fazer... É certo, é isso mesmo, tem que estudar, tem que crescer, você tem que ganhar dinheiro, isso é importante, mas não é só isso. É possível também, você precisa envolver seus filhos na atividade eclesiástica, na atividade da igreja. Não enfiar para ser pastor. Meu filho tem que ser pastor. Não é isso. Enfiar para ser... Não. É estar atividade, sabe? Como estar num departamento, estar em comunhão. Isso é muito importante. A igreja precisa disso. Se cada família não incentivar os seus filhos, as suas filhas, aqueles que participam a estarem na igreja, a igreja vai acabar. Porque as pessoas vão envelhecendo, vão morrendo e não tem os novos, porque os novos não foram ensinados, porque as famílias se distanciaram da igreja, quando na verdade você tinha que ajudar a igreja, através da sua família. E a igreja é composta de N famílias diferentes, cada uma de um jeito, mas cada uma tem muita riqueza para contribuir. Quando a igreja ela consegue reunir essas famílias com as suas diferenças, com as suas posições sociais diferentes, com as suas condições sociais diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, de hábitos diferentes, une todos. Aí é o corpo de Cristo ali, né? Ali está o corpo de Cristo colocado, né? Múltiplo, a multiforme graça de Deus, ela cresce.
E ela consegue também, por ser mais plural, ela consegue alcançar coisas e pessoas que de outra forma não conseguiria alcançar. Diferentemente daquela família que quer monopolizar a igreja, aquela família que acha, não, meu pai construiu aqui, sou dono da igreja. Tem aqueles que têm isso, infelizmente tem aquelas famílias que acham que são donas da igreja. Não, a igreja não é formada por uma família. A igreja é a formação de várias famílias que encontram apoio, que encontram apelo, que encontram aconchego, que encontram carinho, que encontram afeto, que encontram paz. E por isso ela constrói uma comunidade de fé. Bom, e se você está gostando mesmo, né? Também você quer saber qual é o segredo para dar uma aula boa, transformadora, tem aí o curso de professores de escola bíblica dominical pela Hotmart, é vitalício, não acaba nunca, você vai ter sempre acesso. Você faz pelo celular, no computador, no seu, onde você estiver, né, no tempo que você tiver, e é muito bênção porque você vai aprender a fazer um plano de aula também, não vai ficar só dependendo, né, dessa relação. E é interessante, você paga aí no cartão de crédito, no Pix, é tudo pela Hotmart. Também tem um e-book que eu preparei, sensacional, como dar uma aula transformadora. É top, baratinho, e também pela Hotmart, também tem o link aqui embaixo, você clica e compra esse e-book, vai te dar uns macetes muito legais, muito importantes para você cada dia melhorar. Ah, eu sei tudo, mentira, ninguém sabe tudo, nós estamos em processo de crescimento. Desconfie de alguém que diz que sabe tudo, na verdade não sabe nada. Então, quer aprender? Está no lugar certo, vem comigo. 3. Levando a família a adorar a Deus. A igreja, 3 pontos da igreja, é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Olha que lindo. Pela pregação da palavra de Deus, como é bom, né, você levar a tua família e falar assim, poxa, sentar e ouvir uma palavra, um pastor trazer uma palavra, né? Quando o pastor tem palavra, mas eu creio que a tua igreja, o pastor tem palavra, sabe? Você leva a tua família, vai ouvir uma palavra, olha que coisa boa, não tem nada melhor. Olha, inspirada pelo Espírito Santo, as palavras do pregador, do pastor, entram no coração das pessoas que aprendem que no mundo terão aflições, como disse Jesus em João 16:33. Está vendo como é que a igreja é aliada do pai, é aliada da mãe, né? Nesse sentido? Não botar medo nas crianças e falar assim, o pastor, viu que o pastor pregou, não sei o que, não é dessa forma, é assim, você ensina em casa e você vê aquele complemento na palavra que é pregada. E esse ensinamento nutre a família. E muitas vezes você mesmo, como pai e mãe, é confrontado. Porque o pastor, às vezes, vai trazer uma palavra que vai te confrontar. Às vezes na frente do teu filho, da tua... Mas é bom, é um sinal de crescimento. Teu filho vai ver que tanto você quanto ele estão debaixo de uma autoridade da palavra de Deus, né? Que rega tudo, que rege tudo, que nutre todas as partes. O próprio Jesus disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, vos aliviarei. O salmista Davi disse, muitas são as aflições. Ainda no Salmo 34:7, o salmista mais uma vez diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Então, a igreja é um ambiente para aliviar as tensões. Então é importante a tua família caminhar para a igreja. Estou sem igreja, está errado. Estou sem... Não, você tem que estar caminhando, caminha. E não adianta só você mandar ir, não, você tem que ir também. Vai para a igreja, vai para a IBD. Não, tem muito pai que faz isso, muita mãe que faz isso. Vai lá que... Não, você tem que ir, você tem que caminhar, você tem que ir junto. A tua família tem que estar junto, porque ali é o local onde você tem... Olha... não só alivia as tensões, mas é importante também porque é o local que frutificam, né? Assim como o homem, ele dá algo à mulher e essa mulher multiplica, frutifica através daquilo, ela faz algo sensacional, extraordinário, assim também essa relação família e igreja. A família vem para a igreja e dá à igreja, né, apoio financeiro, mão de obra, assistência, cuidado, e ela transforma num local de possibilidades, num local sensacional. É ali onde as crianças desenvolvem o seu potencial. Assim como a mulher desenvolve o potencial do homem, que eu falei lá no primeiro tópico, a igreja desenvolve o potencial da família. A menina descobre que gosta de cantar, o menino descobre que gosta de falar em público, que gosta de tocar. É onde? Na igreja. Onde nascem os dons para poder representar, teatrais, dramaticidade. É onde? Na igreja. Dons para falar em público, aonde que eu nasço? Na igreja. Perder a timidez, né? Gestar, lidar com pessoas, aonde? É na igreja. Muitas pessoas sabem que o ambiente corporativo ele é mais valorizado onde há a troca, onde há a comunicação, onde há a possibilidade dessa gestão de valores em troca, em encontro de saberes, né? Que baseiam-se na colaboração. Onde começa isso? No ambiente
corporativo, ou seja, na empresa, onde a pessoa trabalha? Não, começa na igreja. A igreja é o primeiro local onde você lida com o outro, onde você lida com quem é diferente, onde você precisa fazer coisas às vezes que você até não gosta, concordar com pessoas que você não concorda, mas para manter a unidade você precisa fazer isso, e aí você cria uma sociabilidade muito grande. Olha que coisa interessante. Por isso que a igreja é importante para a formação da família, para a formação social mesmo, não estou nem falando da questão espiritual, mas da própria formação social. 3.2. A igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias, para que vivam em união. Os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações, nas doutrinas, no apóstolo. Ou seja, olha que interessante. Os irmãos também precisam procurar guardar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Efésios 4, que eu falei que é o texto que você não pode deixar de ler. Não pode deixar de estudar. O mundo não tem o que nos oferecer, mas ainda temos a igreja do Senhor Jesus que nos ampara e nos proporciona essas 3 palavras edificantes. Quais são? União, comunhão, unidade. Coloca no quadro. Essas 3 palavras são fundamentais e é onde a igreja, a família se encontra ali. E tem mais, até mesmo quem não tem família, encontra na igreja uma família. Olha como é que é importante. Aquele rapaz que não é órfão, aquela menina que filhos de pais separados, tem um pai, mas não tem a mãe mas não tem um pai, enfim, né? Não tem esse ambiente familiar, às vezes vem de uma família desestruturada, vem de uma família degenerada, vícios, alcoolismo, abuso, uma série de coisas que ela não tem apoio, que não tem uma perspectiva de vida. Aonde que ela é acolhida? Na igreja. Porque a igreja tem outras famílias que se completam, que se conhecem, onde há a união, onde há a comunhão e a unidade que vem através da palavra de Deus. Ela encontra então abrigo, ela encontra auxílio, ela encontra então razão de existir. Quão amáveis são os teus tabernáculos, né? Até a andorinha encontrou ninho, e o pardal uma casa para si. Olha que coisa linda. 3.3. A igreja promotora de paz e instrução de santidade. Os membros da igreja são instruídos pelos ministrantes da palavra de Deus que deverão viver em paz e procurar a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Siga a paz com toda santificação. Hebreus 12:14. Sem a qual ninguém verá a Deus. Um dos nomes de Jesus Cristo é Príncipe da Paz, Isaías 9:6. Precisamos ter paz nele, João 16:33. Devemos ser pacificadores, porque só desta forma seremos chamados ao Filho de Deus, Mateus 5:9. A igreja, infelizmente, entrou pelo caminho da guerra. Vamos quebrar tudo, vamos destruir tudo, vamos acabar com tudo que está aí, vamos, né? Mas a verdadeira igreja, ela é promotora da paz, ela é um agente da paz, porque cada membro dela é um agente da paz. Então, eu e você, como igreja, somos agentes da paz. E a minha igreja, a comunidade de fé, tem que ser uma promotora da paz, tem que ser um lugar de paz, já basta de guerra, tem que ser um local onde a gente chega e encontra um ambiente seguro e propício para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. E material também. Para isso precisa de sanidade mental. E para ter sanidade mental é preciso de paz. Devemos ser santos porque o Senhor é santo, e quem aceita o chamado daquele que é santo precisa saber também que santo seja santo toda a sua maneira de viver. Jesus chama também, não estou lendo os versículos porque são muito conhecidos, mas você pode ler depois. Jesus chama também a atenção para que sejamos perfeitos, como é perfeito nosso Pai que está nos céus. E essa perfeição a gente sabe que é uma perfeição em amor. Por isso é importante que toda a família esteja reunida e envolvida na igreja. Olha aí que coisa tremenda, né? A igreja é promotora da paz, de instrução para a santidade. Ela visa a melhoria. Da mesma forma, a família, nós damos a ela recurso, amparo, amor, e ela nos devolve isso. Ela nos transforma num local acolhedor e faz com que nós sejamos pessoas melhores. Assim como o marido é uma pessoa melhor, de uma mulher que lhe cuida, e ela faz dele um homem melhor, uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um sujeito melhor, de sucesso na vida. Assim também nós, a nossa família, individualmente, somos melhores ao participarmos de uma igreja. Ela faz de nós alguém melhor. É para isso que a igreja serve, para fazer do ser humano alguém melhor, tornar o meu filho uma pessoa melhor, minha filha uma pessoa melhor, minha esposa uma pessoa melhor, e eu ser um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor. Bom, gente, então aí, se você não fez aí, o curso para último aviso, né? É o curso para superintendente de escola bíblica dominical. Eu estou esperando você lá. Também é pela Hotmart, paga no cartão de crédito, você já sabe, né? Tranquilidade, tem 20% qualquer desconto aqui também. E você vai estar recebendo o seu certificado
no final. Vamos para a nossa conclusão. Conclusão: no enfrentamento dos vários conceitos contrários aos valores e princípios bíblicos que têm surgido, é relevante que cada lar e igreja local sejam ativas e produtivas agências para disseminar, promover, solidificar e ajudar o povo de Deus a não se render à cultura mundana contrária estabelecido pelo Senhor, Criador da família e da igreja. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Aonde as coisas proliferam, multiplicam, multiplicam e também